No dia 6 de abril de 1994, o avião do presidente de Ruanda foi abatido, reacendendo décadas de velhos conflitos entre as tribos Hutus e Tutsis. Dentro de minutos, o país voltou-se contra si mesmo. Em menos de 100 dias, aproximadamente 1 milhão de pessoas foram mortas. Durante 91 desses dias, 8 mulheres se esconderam em um banheiro minúsculo. Enquanto elas estavam escondidas, casas foram destruídas e famílias foram massacradas. Essa é a história de uma dessas mulheres. Muito obrigada por me receberem. Muito obrigada por me convidarem para compartilhar com vocês. É um prazer estar com pessoas que dão esperança para outras pessoas. Toda vez que eu procurava um emprego, eu sei o quão importante é tudo isso. Vocês são muito importantes. E sabe, eu ainda lembro que durante o genocídio, dentre todas as lições que eu aprendi, a mais importante foi aprender que a minha parte importa. Ter fé e entender que eu tenho que dar o primeiro passo. E de alguma forma, em alguns momentos, quando eu procurava emprego, eu tinha que me lembrar dessas lições que eu aprendi no banheiro. Eu tinha que fazer a minha parte, mesmo nas coisas impossíveis. Sabe aquelas pessoas que estão procurando emprego e você pergunta para elas, e aí, o que está acontecendo? E elas falam, é que eu não consigo arranjar um emprego. Bom, mas você tem um currículo, você está procurando. E eles, não, é que não tem emprego, eu nem preparei currículo. E aí que a gente percebe que sim, nós temos que ter fé e dar o primeiro passo. Foi um grande aprendizado que eu aprendi através dessa experiência terrível. Entre outras lições, eu aprendi sobre a importância do amor, de amar uns aos outros. Se um genocídio aconteceu no nosso país, é porque nós falhamos em amar uns aos outros. Nossos líderes falharam em proteger os outros, em cuidar dos outros. Outra lição foi perceber, sem sombra de dúvidas, que Deus é real. Ele é real em todos os momentos. E saber que você pode crer nele, no seu superpoder, é realmente um tesouro. Outra grande lição foi perceber que, na verdade, perdoar é possível em qualquer momento, em todas as situações, mesmo se às vezes for difícil de entender. Mas saber que é possível foi um grande aprendizado. Quando eu sentia raiva, eu ainda lembro do meu corpo doendo. Eu ficava paralisada. Eu era prisioneira da minha própria raiva. Mas quando eu fui capaz de abandonar isso, eu me senti livre. E eu lembro de pensar, queria poder contar para todo mundo que é possível. Antes, quando eu sentia raiva, eu pensava, como você perdoa alguém que matou a sua mãe, que está procurando por você? Parecia impossível. Mas foi libertador. Eu me senti em paz enquanto eu estava lá. E eu estou aqui hoje para contar para todo mundo que o perdão é possível e que a raiva machuca e te paralisa. O genocídio foi terrível, como vocês viram no documentário. Mas, de novo, foi uma experiência que abriu meus olhos. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse deixado isso para trás, se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi. O genocídio começou no dia 7 de abril de 94. Eu estava em casa para passar a Páscoa. Tudo estava indo bem. Eu tinha 3 irmãos, um estava fora do país. Meus pais eram professores, amavam a gente, cuidavam da vila inteira. Mas eu nunca vou esquecer aquela manhã. Meu irmão veio até mim e disse que o presidente do país morreu. Eu pulei da cama e eu lembro de pensar, esse é o fim, eles vão matar a gente. Em Ruanda tinha 2 tribos principais, Hutus e Tutsi, e a minha tribo não era muito amada. Nós estávamos de alguma forma preparados. Tinha uma rádio que supostamente era uma rádio privada, mas foi fundada pelos líderes que queriam matar a nossa tribo. Tudo pelo poder. Então a gente sabia que podia acontecer, mas como? E naquela manhã começou. Eu fui para fora, encontrei meus pais e a gente ficou escutando a rádio. Nós escutamos que eles tinham encerrado todas as atividades do país
10 minutos depois da morte do presidente. E meus pais mandaram eu me esconder. Eu não queria ir, mas eu fui por obediência, por eles, pelo meu pai. Eu lembro quando eu estava saindo, ele me entregou o seu terço. E eu senti no meu coração que tinha acabado. Eu nunca mais veria eles. Nós já havíamos nos separado, mas não com um rosário. Foi como se meu pai estivesse me dizendo: caso eu não esteja mais aqui, você sabe o que fazer: orar e pedir ajuda para Deus. Eu saí e fui para a casa do meu vizinho. Eu fui porque, de novo, eu era uma menina entre 3 meninos e todos queriam me proteger. Eu fui ao vizinho e contei para ele que meus pais pediram para eu encontrá-lo. Ele era da outra tribo. Nem todo mundo da outra tribo estava matando. Haviam pessoas maravilhosas tentando proteger outras pessoas. Essa é outra grande lição que eu aprendi. Nunca colocar pessoas em caixas, porque todo mundo é um indivíduo. Cada um faz a sua escolha. Algo que meu pai nos ensinou foi para sempre abrir o coração e tratar as pessoas como indivíduos, conforme elas se aproximam. Mas quando eu vivi isso, eu percebi como ele tinha razão. Então eu fui até a casa desse homem e ele me colocou dentro desse banheiro minúsculo, de mais ou menos 1 metro quadrado. Eu lembro quando eu fui lá, eu disse: é muito pequeno para mim, eu não consigo nem sentar aqui. Porque assim, 3 dias antes, eu tinha uma bolsa na faculdade. Eu era paga para ir para a escola. 3 dias antes disso, eu tinha minha própria casa, meu próprio quarto na casa dos meus pais. E as coisas podem mudar rápido assim. Então, enquanto eu reclamava, ele foi e trouxe mais 5 mulheres. Mais tarde, trouxe mais 2 mulheres. Outra grande lição: quando você acha que as coisas estão ruins, elas podem piorar. Mas nós tínhamos que caber 8 pessoas em 1 metro quadrado. A mais nova tinha 7 anos e a mais velha 54. Ele mandou a gente não conversar, não fazer nenhum barulho, nem mesmo dar descarga, até que alguém do outro banheiro desse descarga junto. Ele contou para os filhos que tinha perdido a chave do banheiro. Lá dentro, eu passei por tantas emoções que eu nunca pensei que fossem possíveis. Raiva mortal, impaciência mortal, todas essas emoções que você nem imagina que tinha. E uma vez ele foi levar comida, eu pedi para ele colocar o rádio do lado de fora e eu não podia acreditar no que estava acontecendo no país. Os líderes que diziam para a gente amar uns aos outros estavam mandando matar todo mundo da minha tribo. Me lembro de um ministro do governo que disse: não esqueçam das crianças. Filho de cobra é uma cobra. Filho de uma barata é uma barata. Então eles mataram as pessoas que fugiram para as igrejas, para os estágios. E o pior é que eles começaram a procurar nas casas, casa por casa. Em cada vila eles tinham 300 a 400 pessoas procurando todo dia. Mas esse também foi o momento que me mudou. Sabe quando a situação ainda não é tão difícil, você ainda não aprende. E eu lembro quando eles vieram vasculhar nossa casa, eu escutei eles lá fora, fora do banheiro. Essa era uma casa de 4 cômodos. Não tem nada no meu coração que me dizia que eles não encontrariam a gente. Eu sabia que era o fim. 300 a 400 pessoas. Eles começaram a gritar quando entraram na casa. E de alguma forma eu lembro de sentir que tinha 2 vozes na cabeça. Uma dor que eu não conseguia descrever. Era como se 1000 agulhas estivessem atravessando o meu corpo. Como se você está no fogo, mas não está morrendo. E essas vozes não eram nada estranho. Sabe quando você está passando por um obstáculo e uma voz fica dizendo: desiste, não faz isso, faz aquilo, agora fica firme. Eu tinha uma voz me desencorajando e me dizia: abra a porta, acaba com a tortura, eles vão te encontrar de qualquer jeito. E aquela voz tinha razão, era a minha parte sensata. Mas a outra voz estava me dizendo: não abra a porta, pede ajuda para Deus. Lembra de quem é Deus. Deus é todo-poderoso. Você sabe o que isso significa? Significa que Ele pode fazer tudo. Mesmo se te encontrarem, pode ser que Ele nem te toquem. Ou nem te vejam. Você sabe o que é ter essa fé? Eu gostaria de ter isso o tempo todo. Mas eu percebi a beleza daquilo. E eu senti como se a vida estivesse voltando para o meu corpo.
Mas a outra voz me convenceu, não existe Deus. E eu realmente queria abrir a porta. Eu estava confusa. Mas eu lembro que nessa hora eu pedi para Deus, com todas as células do meu corpo. E eu perguntei e orei. Se existe alguém por aí, alguém que criou tudo isso, alguém que controla meu cérebro, eu estou implorando para você me mostrar um sinal que você me escuta. E eu lembro que eu pedi por um sinal específico, porque eu não queria ficar confusa sobre quem fez. Seria sorte ou seria realmente ele? Então eu pedi para ele não deixar que ninguém abrisse a porta do banheiro. Se eles não abrissem só por hoje, porque sabe, tinham muitas pessoas boas morrendo. Quem sou eu para dizer que eu não posso morrer? Eu só quero saber se ele existe. Depois de pedir isso, só não deixe eles abrirem a porta. Eu desmaiei. E depois de 5 horas, o homem que estava escondendo a gente abriu a porta. Nós pulamos, porque a gente pensou que eram os assassinos. Por 5 horas nós ficamos paralisadas. E ele nos contou o que aconteceu. Ele disse que eles foram em todos os lugares da casa. Olharam o teto da casa com lanternas, o telhado, embaixo das camas. Eles até abriram as malas para ter certeza que não tinha nenhum bebê escondido. Por último, eles foram até a porta do banheiro. E antes de um deles abrir, ele olhou para o homem que escondia a gente e disse: Sabe o que? A gente confia em você. Você é um dos nossos. Então eles se viraram e foram embora. Enquanto ele contava pra gente, eu só pensava: Ai meu Deus, Deus é real. Ele me ouviu em um banheiro. Nem era na igreja. E eu comecei a orar. Eu pedi por uma Bíblia, porque eu queria descobrir quem era esse Deus. Sobre o que é a vida? O que deu errado com o Deus de amor que criou tudo isso? Como esse tipo de coisa pode acontecer? E o engraçado era que cada página da Bíblia que eu abria tinha escrito: Ame seus inimigos. Aí eu mudava a página. Não, 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 não. Meus inimigos são ruins. Então eu abria outra página e estava escrito: Ame aqueles que te perseguem. Ah, não, Deus, o Senhor não sabe quem me persegue. Eles são horríveis. E eu fechava a página. Perdoe aqueles que te odeiam. Mas quantas vezes? 70 vezes 7? Eu não consigo perdoar nenhuma vez. Então eu fechava a página. Como faz isso? Então eu comecei a rezar o rosário que meu pai me deu. Mas assim, o rosário é como um resumo da Bíblia. Então eu não tinha saída. Então eu orei da manhã até a noite, porque dessa vez eu sabia que Deus é real. E eu lembro de uma parte da oração que me marcou. Nosso Deus é oração. É o que Ele nos mandou orar. Eu lembro quando eu cheguei nessa parte que diz: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu não conseguia dizer, porque daquela vez eu sabia que Deus estava vendo meu coração, sabia que Ele me escutava, sabia que Ele era real. E se Ele existe, consegue ouvir meus pensamentos. Como mentir para Ele e depois pedir para Ele ajudar? Me perdoe como eu perdoo? Não, eu não perdoei. Pela primeira vez, eu comecei a pular essa parte da oração, porque eu não queria mentir para Deus. Você pode mentir para os outros, mas não para aquele que te olha por dentro. E eu me senti melhor. Até que um dia, eu senti uma coisa me dizendo: Ei, espero que você saiba que a oração de Deus não foi feita pelo homem. Foi Jesus. Ele acreditou em Deus que falou essas palavras. Se eu fosse você, não tentaria mudar a sua oração. E naquele momento eu entendi o significado de render-se. Eu fiquei de joelho e orei para Deus. Por favor, me perdoa, me ajuda. Eu nunca achei que esse momento chegaria, mas chegou. Quando eu estava meditando e pensei no momento em que Jesus estava morrendo na cruz, me pegou de surpresa, porque mesmo sabendo que ele ia morrer depois, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eu queria perdoar, mas como? Como? Como perdoar alguém que matou seu pai e sua mãe? Como? Eles não entendem. Eu senti como se Jesus me dissesse que essas pessoas nem imaginam as consequências que virão depois disso. Isso serve para todos nós. Quando magoamos alguém, quando somos egoístas,
Quando chutamos alguém para sair do caminho, mais cedo ou mais tarde terão consequências. E eu senti que tudo estava esclarecido. Aqueles que estão te atacando não vão conseguir viver com as consequências de seus atos. Deixa pra lá, você não precisa ser como eles. Foi como se o mundo tivesse dividido em duas partes. De repente tem a parte do amor e tem a parte do ódio. Na parte do amor tem as pessoas como a Madre Teresa, pessoas como Mandela, pessoas como Gandhi, pessoas que sofreram, mas não importa o quanto sofreram, nada vai mudar seus valores. Eles vão representar a verdade, o amor, vão representar a paz. E pessoas do lado do ódio são como Hitler, ou aqueles me matando, que estão causando problema e vingança, e o ciclo continua em problema. E eu senti que Jesus estava me perguntando: onde você quer estar, com Hitler ou com Madre Teresa? E não dá para ficar nos dois lados. Nós não podemos ter ódio e amor do mesmo lado. Nós temos que escolher. E naquele momento ficou claro que eu quero ficar com Mandela. Eu quero ficar com Madre Teresa. Essas pessoas são fortes e fizeram a coisa certa. E quando eu for pro lado deles, eu vou estar em boa companhia. Foi como se uma grande bagagem tivesse saído. Eu queria ser como eles. Eu queria espalhar a paz. Eu queria dizer que isso é mais forte. Eu queria tirar as pessoas do outro lado e mudar sua opinião, assim como eu estava mudando para vir para esse lado. Foi aí que eu pensei: esse deve ser chamado perdão, a paz que eu estou sentindo, a liberdade de sonhar. Se você ler meu livro, Sobrevivi para Contar, eu comecei a aprender inglês enquanto eu estava no banheiro. Quando a raiva foi embora, essa força doentia no meu coração, na cabeça, na mente, estava ocupando minha mente. E quando foi embora, ficou uma pergunta: e agora o que eu faço com a minha vida, já que eu não tenho mais raiva? Eu tinha que aprender inglês. Porque, eu vou ter que arranjar um emprego com pessoas que falam inglês. Eu tinha que pensar no futuro. Como eu cuido de mim? E as meninas pensaram que eu estava louca, mas estava tão claro. O engraçado é que, para aprender inglês no banheiro, eu tinha que ler um livro em inglês que eu pedi para o homem e usar um dicionário de inglês-francês e traduzir palavra por palavra. E era engraçado que cada frase que eu decorei naquele banheiro, 3 meses mais tarde, eu me vi sentada em uma entrevista com as Nações Unidas e sendo perguntada exatamente as mesmas perguntas em inglês. Qual o seu nome? E eu sei essa pergunta, eu já estudei em um banheiro. E realmente é incrível como cada um pode ser preparado, mas tudo isso só foi possível porque a raiva saiu. Nós acabamos ficando naquele banheiro por 3 meses. No primeiro momento que eu saí, eu tinha esperança que algum dos membros da minha família estavam escondidos, assim como eu. Então eu descobri que todo mundo foi morto. Minha mãe foi morta, meu pai, meus 2 irmãos, minha avó, meu avô, meus vizinhos, meus colegas, meus amigos. Foi como o fim do mundo. 1 milhão de pessoas foram mortas no período de 3 meses. Ruanda é do tamanho de Maryland State. Você consegue cruzar o país em 68 horas e por todo lado tinham corpos. E cada parte de mim estava me mandando morrer, desistir. O que você faz quando vê isso? Quando não tem ninguém? Mas tinha uma força em mim. Senti como se Deus segurasse meu estômago, meu peito e estava me lembrando: não desista, não morra. Eu estou com você. A jornada dos seus amados acabou aqui, mas não do outro lado. Mas a sua ainda é aqui. E depende de você como escolhe lidar com isso. Como escolhe usar isso. Pode ser mais um ano, mais uma semana, um dia, 10 anos, 50 anos, mas independente disso, a vida é seu presente e você escolhe como vai usá-la. Pode amar ou odiar, pode elevar ou rebaixar, ser amável ou maldoso. Se escolher amor, eu estou com você. Se escolher gentileza, eu estou com você. E literalmente, eu aprendi a só respeitar essa voz.
Eu acordei em um refúgio e comecei a olhar para os lados, alguém para ajudar, porque aquele podia ser meu último dia. E isso virou a motivação da minha vida. Eu realmente acho que eu sou mais feliz do que quando achei que tinha tudo, porque eu não sei quando tudo vai acabar. E de novo, aquele momento pode ser mais um dia para todos nós. Nós desperdiçamos, mas não sabemos quanto tempo vamos viver. Qualquer tipo de vida que temos, nós podemos escolher vivê-la com alegria. Aproveitar, fazer algo bom. E quando você deitar à noite, pode dizer: eu contribuí, eu fui gentil, eu ajudei alguém. É isso que me dá alegria. É isso que me ajuda a viver. E acreditar que um dia eu verei meus pais, que um dia eu verei meus irmãos de novo. Antes de ir, eu queria lembrá-los. Eu sei que muitas vezes falamos com um grupo, e é um grupo, mas cada um é um indivíduo. E cada um tem a própria experiência, cada um tem seus problemas, tem obstáculos que encaramos, mas por favor, do meu coração para o seu, não importa o que aconteça, lembrem-se que há esperança. Não desistam. Continuem firmes e amem cada minuto da sua vida. É seu presente, é você que escolhe como usa. E por último, se eu consigo perdoar, todo mundo consegue. Muito obrigada por me receberem.